Bom dia a todos. Em nome do Iberojúri, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes, participantes e ouvintes. Vamos começar o segundo dia de evento e abrir. Eu sou responsável por fazer a abertura e moderação da mesa, da primeira mesa do dia, com as palestras plenárias, número 4. E me chamo Renata Gomes de Albuquerque Sá, sou membro do Iberojur desde 2017. Em nome de todos, agradeço a presença. Vou chamar inicialmente a doutora Vicenza Conte, da Universidade de Salerno, já está online. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie mille professoressa. É, Vamos começar com a sua palestra de novas perspectivas da subjetividade jurídica. Tem 30 minutos, eu aviso quando faltarem 2 minutos, tudo bem? Molte Bom grazie a dia, tutti. eu que agradeço. Bom dia, pode começar. Mi sentite? Pode começar, doutora. Mi sentite? Sì. Ah, Mi estamos sentite? ouvindo. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Desidero ringraziare il professore Fabio Vega per l'invito, il coinvolgimento e saluto tutti gli amici di Iberojur, al quale, diciamo, faccio parte in rappresentanza dell'area civilistica. Io mi scuso, non parlo molto bene lo spagnolo, parlerò lentamente. Negli ultimi anni il concetto di soggettività giuridica ha conosciuto una trasformazione profonda, riflettendo cambiamenti sociali, tecnologici ed economici che oggi caratterizzano il mondo contemporaneo. L'emergere di nuove tecnologie, ma anche la rilevanza di attori sovranazionali, la ridefinizione di diritti fondamentali hanno contribuito a ridefinire i confini stessi di ciò che oggi può essere considerato soggetto nell'ordinamento giuridico. In questo contesto il diritto si trova così a confrontarsi con entità nuove, ibride, collettive, persino non umane, mettendo in discussione categorie tradizionali e sollecitando nuove prospettive teoriche. Mi propongo così di condividere con voi parte di queste trasformazioni, evidenziando le principali direttrici evolutive e le implicazioni che esse comportano per la teoria generale del diritto e per la pratica giuridica contemporanea. Quando si discorre di soggettività giuridica, il pensiero volge anzitutto ad un grande civilista di nome René de Mogh. René de Mogh è stato un civilista francese molto sensibile, profondamente innovatore, di cui ricordiamo senza dubbio le notions fondamentali du droit privé del 1911, ma ancora i trattati sul diritto delle obbligazioni in generali, che sono risultati oggi fondamentali per un approccio attento ai mutamenti strutturali della società, in specie muovendo da una società novecentesca. Tra le sue opere ha raccolto un'attenzione sempre crescente per gli studiosi del diritto, un lavoro sulla notion des sujets de droit che più di recente ho avuto l'opportunità di poter curare, proprio per la distinzione tra soggetti di godimento e di disposizione che l'autore compie e mediante la quale apre oggi alla considerazione di nuove entità di soggettivazione anche con riferimento a soggetti non umani, animali e generazioni future. Il movimento, soprattutto francese, intorno alla soggettivazione della natura, considera il lavoro di René de Mogh proprio una pietra miliare, muovendo così dall'attenta analisi della dottrina, tedesca in particolare, De Mogh avanza una nuova visione della soggettività, ove è posta in luce una funzione tecnica e strumentale della soggettività giuridica. Condivido con voi un passaggio tratto dalla sua opera che ho provato a tradurre dal francese all'italiano. Dice De Mogh, il diritto appare come una cosa infinitamente bella, come una sorta di comunione, un terreno di avvicinamento, anche di lotte di coloro che possono soffrire.
Il diritto appare così come un immenso sindacato di lotte contro le sofferenze, tra tutti gli esseri che sono degni di pietà, perché può essere fatto loro del male, sebbene spesso siano, per la forza stessa delle cose, gli artefici delle proprie sventure. Il diritto, questa cosa in apparenza del tutto intellettuale, attrae dunque per i legami molto stretti che esso ha nel suo fine con le facoltà emozionali. E così nel panorama giuridico francese dei primi decenni del Novecento, De Moog si impone come una voce controversa, singolare, dirompente, capace di scuotere le fondamenta di una dottrina civile dominata dall'aspirazione ad un diritto scientifico, ordinatore, coerente e di scardinare le impalcature dogmatiche più consolidate, per restituire al giurista la responsabilità di pensare il diritto nella sua dimensione più autenticamente sociale e funzionale. Ma le considerazioni sin qui tratteggiate sembrerebbero tuttavia stridere con la parabola evolutiva di vita che ha attraversato il pensiero del giurista nella Francia dei suoi tempi. Invero, solo in tempi recenti il giudizio in apparenza ingeneroso nei riguardi di De Monge perde valore. Basti pensare alla fortuna contemporanea delle sue posizioni sulla buona fede nei contratti, in particolare nei contratti con prestazioni successive, e ai più recenti sviluppi in tema di soggettività delle risorse naturali, della giustizia ecologica, dei movimenti collettivi. Le riflessioni di De Moog aprono la strada ad una interpretazione funzionale del vincolo contrattuale, anticipando temi oggi centrali nel diritto civile. Pensiamo ai contratti di lunga durata, l'interesse generale nei rapporti contrattuali, ancora il ruolo delle clausole unilaterali. Così, attraverso un'analisi raffinata, tecnica, profondamente innovativa, De Moog decostruisce quella presunta neutralità dell'individualismo giuridico ottocentesco per sostituirvi una visione dinamica, del tutto pluralista e soprattutto funzionale della soggettività giuridica. Il soggetto di diritto, nella prospettiva dell'autore, non è un'entità naturale o un presupposto ontologico, ma una costruzione finalizzata, plasmata dal diritto per assolvere determinati compiti dell'ordinamento. Il pervasivo progresso della tecnologia, della scienza, dell'industria, nonché lo sviluppo di nuove tecniche di tutela giuridica sembrano progressivamente scardinare un modello di soggettività imperniato sull'essere umano vivente. Nel cuore della tecnica giuridica tradizionale, la nozione di soggetto di diritto ha occupato per lungo tempo una posizione indiscussa, fungendo da cardine per l'intera architettura normativa. René De Moog ne analizza i fondamenti critici, l'evoluzione storica, le implicazioni concettuali, senza sottrarsi al confronto con le istanze più radicali del pensiero contemporaneo, in particolare con le tesi di Léon Duguay. Occorre porre attenzione sin da subito, ma per brevità non vi entrerò nel merito, a due snodi teorici di rilievo: una concezione tecnica di soggetto di diritto e la distinzione fondamentale in De Moog tra soggetti di godimento e soggetti di disposizione. Ebbene, De Moog introduce una differenziazione funzionale all'interno della categoria del soggetto, aprendo la strada a una visione dinamica, come si è detto, della soggettività. Non tutti i soggetti godono allo stesso modo del diritto, non tutti sono titolari della medesima facoltà dispositiva. La soggettività si configura così gradata, relazionale, situata. Tale snodo teorico costituisce senza dubbio uno dei contributi più originali e profondi del pensiero di De Moog, anche per le implicazioni al pensiero giuridico moderno, in particolare alla teoria civilistica, e questo ci consente così di inquadrare un ulteriore elemento significativo. Il pensiero di René De Moog, il suo sguardo profondamente innovativo, la sua eredità intellettuale, il rigore concettuale che ha scandito ogni sua riflessione, l'immenso valore storico
che si schiude e si rinnova nelle preziose pagine del Sujet de Droit, invitano a guardare oltre le strutture rigide di un diritto tradizionale, così per riconoscere che ogni istituto giuridico, anche il più tecnico, è in ultima analisi una risposta storica e concettuale ad una realtà mutevole di interessi. In questo contesto, il giudice non può limitarsi ad un ruolo passivo. Egli diventa, quando necessario, amministratore della coerenza, garante dell'effettività, chiamato ad intervenire dove la norma è silente o la realtà sfugge dalle griglie codificate. Il diritto, dirà De Moog, non è un coacervo di verità assolute, ma di immagini che cercano di reggere il peso del reale. Scegliere quelle meno ingannevoli non è solo un'esigenza teorica, ma è il primo passo per rendere il diritto uno strumento giusto, non solo ordinato. Così come tra due metafore si preferisce quella meno claudicante. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che in breve possa avervi restituito un quadro del pensiero giuridico di René De Moog sulla soggettività giuridica. Bom dia a todos. Muito obrigada pela sua apresentação. Oi, bom dia, professora. A professora encerrou a apresentação, professora? Acho que nós estamos com um problema técnico. Doutora Vicenza, me ouve? Doutora Vicenza, consegue me ouvir? Ah, Sì, ora muito sì, obrigada. Muito obrigada grazie. pela apresentação. Peço desculpas por o meu italiano não ser muito bom, mas agradecemos a sua presença, a sua apresentação. Pelo que eu pude perceber das suas falas, é uma temática muito interessante e espero encontrá-la novamente em outros eventos do Iberojur, tanto presencialmente quanto online. Muito obrigada. Grazie. Palestra plenária do nosso dia, que é o Dr. Lucas Alcite, da Universidade de Lisboa. Está online? Sim. Bom dia, doutor. Bom dia, Espero professora ter Renata. falado o seu nome certo, corretamente. Posso apresentar a sua palestra, é o futuro das imunidades jurisdicionais do Estado. Vou começar a iniciar o tempo, o doutor tem meia hora e eu aviso quando faltarem 2 minutos finais. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado, professora Renata. Professora Vincenza, obrigado pela apresentação. É um prazer compartilhar esse painel aqui com vocês. No 7º Seminário Internacional sobre o Futuro do Direito, o Future Law, organizado pelo Iberojur. Eu gostaria de agradecer o convite realizado pelo professor Fábio Veiga, um grande amigo aí de anos de Iberojur. Estou no Iberojur desde 2018, participei do Future Law no Porto nesse ano, acho que foi o meu primeiro contato com o Iberojur, primeiro contato com o professor Fábio. É sempre um prazer participar desses eventos aqui do Iberojur, sempre conhecendo professores, pesquisadores que eu não conhecia. Então, eu queria falar que é um prazer. E o Future Law, ele nos coloca, né, quando eu recebi o convite, eu pensei num tema que fosse, e assim como a professora Vincenza, que trouxe um tema tradicional, de sujeito de direitos, mas que evolui ao longo do tempo, né, que evolui hoje com o direito dos animais, hoje com uma proteção do meio ambiente, ele vai evoluindo, é um tema super tradicional do direito, mas que ele tem uma evolução
com base nas novas tecnologias, com base nos novos desafios jurídicos da humanidade que a gente enfrenta, né? E é muito o que o meu tema diz. Então, eu vou procurar falar para vocês um pouquinho sobre a minha ideia do que será o futuro das imunidades jurisdicionais do Estado, buscando lá em 1812, que foi quando começou-se a discutir as imunidades jurisdicionais do Estado, porque o que elas são? Elas se dividem em duas: uma imunidade de jurisdição e uma imunidade de execução, que diz que um Estado ele não está sujeito à jurisdição de outro Estado, porque os Estados eles são iguais, eles estão em pé de igualdade entre si, então um Estado ele não poderia usar e exercer a sua jurisdição sobre o outro, porque senão a gente estaria não numa relação de igualdade, mas numa relação de subordinação. E da mesma forma, a imunidade de execução protege os bens de um Estado de não serem sujeitos a medidas executórias autorizadas e realizadas por órgãos de outro Estado. Então, as imunidades elas vêm para proteger esse direito do Estado, e lá em 1812, quando a Suprema Corte Americana, né, decide sobre isso, há uma discussão na doutrina se a imunidade do Estado, a imunidade de jurisdição do Estado, ela sempre foi um direito ou se ela é uma cortesia que o Estado, né, fornece ao outro pelas boas relações, para manter boas relações internacionais, ou se é um direito. A gente, mais recente, quando chegar aqui na decisão da Corte Nacional de Justiça, no caso da Alemanha contra a Itália, a gente vai ver que sim, é um direito do Estado. Mas, basicamente, durante o século XIX, a imunidade do Estado ela foi considerada uma imunidade absoluta, então uma doutrina de imunidade absoluta. Um Estado não julgava o outro, os tribunais do Estado, quando estavam diante de um processo, de uma ação contra um outro Estado, ele se abdicava de julgar esse Estado estrangeiro, mas já ao final do século XIX, tribunais da Itália, tribunais da Bélgica, tribunais do Egito começam a questionar essa doutrina de imunidade absoluta. Então, eles começam a dividir os atos do Estado em dois. Os atos do Estado eles podem ser iure imperi ou iure gestionis. Iure imperi, quando são os atos no exercício do poder soberano, são os atos públicos do Estado, são aqueles atos que eles, em regra, só poderiam ser executados pelo próprio Estado, pela sua própria natureza. E os atos iure gestionis são os atos de gestão, são os atos comerciais, são os atos privados, que é quando o Estado ele desce do seu pedestal de ente soberano e ele começa a atuar com os particulares, como se fosse um particular. Então é quando o Estado, por exemplo, ele começa a firmar contratos com particulares, e isso aconteceu porque ao longo do tempo o Estado ele foi se envolvendo cada vez mais nas relações comerciais, com empresas públicas, e com abertura de embaixadas. Então, o Estado começou a ter uma relação mais forte com particulares, porque houve uma multiplicação no número de países, uma multiplicação nas relações internacionais. Então, quando o Estado ele abre uma embaixada no outro Estado, o que ele tem que fazer? Ele tem que adquirir ou alugar, um imóvel, ele tem que mobiliar aquele imóvel, ele tem que contratar funcionários locais para aquele imóvel. É claro que ele leva o corpo diplomático, o corpo consular, né, do seu estado, dos seus funcionários de carreira, mas ele tem que contratar também funções que não são, né, funções fim das representações diplomáticas. Ele começa também a assinar contratos de trabalho, ele começa a assinar contratos para adquirir um ar-condicionado, para manutenção, e para aluguel
de um veículo. Então, o Estado ele começa a atuar muito com os particulares e os tribunais começaram a entender o seguinte: se a gente proteger o Estado de forma absoluta, mesmo nessas relações privadas, o particular ele nunca vai ter um recurso contra o Estado estrangeiro quando o Estado estrangeiro descumprir o contrato. Então, o que poderia começar a acontecer é o Estado estrangeiro ele comprava mercadoria, ele usufruía do serviço, ele usufruía do serviço de um funcionário também. Se ele não realizasse o pagamento, tirando um pedido, né, fora dos tribunais, o particular ele não teria como, né, atingir o Estado, nem ao menos conseguindo uma decisão contra esse Estado, muito menos, e a gente vai ver que as imunidades a imunidade de jurisdição dentro das imunidades jurisdicionais, ela avançou um pouco mais para uma teoria relativa, enquanto a imunidade de execução, ela ainda, apesar de já ter avançado bem, já estarmos numa teoria relativa, ela ainda é muito mais, muito menos restrita do que a imunidade de jurisdição. Então, com isso, os tribunais começaram a dividir os atos do Estado nesses dois tipos de ato e começaram a negar a imunidade de jurisdição do Estado pelos atos iuris gestionis. Então, essa foi o primeiro passo na evolução da doutrina relativa das imunidades de jurisdição do Estado. Um pouco depois, eles perceberam que também poderia, né, e aí a gente já vem aqui para perto, década de 1980, 1990, na Comissão de Direito Internacional da ONU começa a fazer um estudo, né, e ao longo desses anos, claro que outros tribunais foram aplicando essa imunidade relativa, olhando para os atos do Estado, para a natureza dos atos do Estado, até mais do que pelo propósito, que às vezes o propósito dos bens do Estado, e aí a doutrina coloca alguns exemplos interessantes, a compra de botas para o exército. Isso aqui seria um ato iure imperi, porque o propósito é comprar objetos que serão usados pelo exército no exercício do poder soberano, numa guerra, no ato de defesa do Estado, ou seria um ato iure gestionis, porque é o ato de compra, independentemente se for um material a ser usado pelo Exército, independente se for uma compra de mercadoria para ser usado num evento, né, organizado por esse Estado. E o que prevalece nos tribunais, o que prevalece na doutrina, é que devemos olhar para a natureza do ato, pelo menos em princípio para a natureza do ato. Então, se é um ato de contratação, é um ato iuris gestionis, é um ato privado, da mesma forma que o Estado estrangeiro ele pode entrar nesse contrato e contratar mercadoria, um ente privado, eu, professora Vincenza, professora Renata, também poderia assinar um contrato e comprar essa mercadoria. Então, ao longo dos anos, essa tese ela se consolida, mas a Comissão de Direito Internacional da ONU ela começa a discutir e analisar com o objetivo de propor um tratado internacional sobre a matéria. E ela começa a discutir se todos os atos os atos iure imperi, eles deveriam ser protegidos pela imunidade do Estado. E aí começam a acontecer alguns casos que trazem uma discussão a respeito dessa doutrina absoluta com relação aos atos iure imperi. E eles começam a entender que deveria haver mais uma exceção, que seria a exceção territorial. O que essa exceção fala? Quando o Estado estrangeiro, ele, no território, né, do Estado do foro, onde foi proposto a ação, ele praticou atos, o autor da ação estava presente, né, no Estado do foro, no momento do dano, no momento do ato, no momento do dano, para evitar, né, danos intrafronteiriços.
deveria haver uma exceção à imunidade de jurisdição do Estado para que o Estado que tomou esse risco de ir até o território de outro Estado, e isso, o que eles levavam em conta um pouco, e que foi os exemplos dados. Batida de carro, com o carro da embaixada, com o carro do consulado, e as seguradoras elas precisavam, né, processar o Estado estrangeiro para reaver o prêmio do seguro. Então começou-se a discutir que havia algumas coisas fora dessa exceção comercial, puramente de contratos, ou uma exceção assim, da relação de emprego, que necessitava de uma relativização ainda maior da imunidade do Estado. E alguns casos de atos que seriam considerados iure imperi, como assassinatos políticos. A gente teve alguns casos julgados pelos tribunais americanos, tribunais canadenses, que assassinatos políticos, um a mando da China, o outro a mando do Chile, nos Estados Unidos, que foi-se entendido que deveria haver uma relativização da imunidade do Estado, e o Estado chinês, o Estado chileno, poderiam sim ser processados por familiares daqueles que foram assassinados, que eram, né, haviam buscado, né, asilo, eram ex-políticos, eram, né, pessoas que estavam tentando se proteger, foram para outros países, teve assassinato político, e assim entendeu-se que haveria essa exceção territorial. Além disso, pós-Segunda Guerra Mundial, em razão das atrocidades cometidas, né, pelo regime nazista, principalmente na Itália, porque, né, na Itália, a Itália começou a guerra do lado da Alemanha, depois, né, com a morte de Mussolini, virou para o lado dos aliados, mas a Alemanha já estava no território, muito no território italiano, então cometeu diversas atrocidades, crimes de guerra na Itália. Então tivemos muitos casos de famílias de italianos ou até de italianos que sobreviveram, que foram mandados para campos de concentração, que depois, né, processaram a Alemanha, e que eles pleiteavam, né, que os tribunais italianos eles aprovassem mais uma, eles entendessem que havia mais uma exceção ali, que é uma exceção ius cogens, é uma exceção para graves violações de direito internacional. Então, quando havia um crime de guerra, um crime contra a humanidade, que o Estado ele não poderia se beneficiar da sua imunidade, e que os tribunais de outro Estado poderiam, né, julgá-los. E isso aconteceu nos tribunais italianos. Teve um caso paradigmático, que é o caso Ferrini contra a Alemanha, que os tribunais italianos eles afastaram a imunidade jurisdicional da Alemanha e condenaram a Alemanha, né, a indenizar esses familiares, essas pessoas assim que sofreram atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Esse, inclusive, foi o caso que chegou na Corte Nacional de Justiça, porque não só a Itália aceitou julgar a Alemanha, como a Itália autorizou os tribunais italianos, eles homologaram decisões dos tribunais gregos, que também foram outros que afastaram a imunidade da Alemanha, e permitiram que bens da Alemanha, a Vila Vigone, né, ali no Lago Como, tivesse sofrido, né, medidas de execução, sofreu né, foi inscrita uma penhora, e foi aí que a Alemanha pleiteou perante a Corte Nacional de Justiça que fosse entendido que a Itália ela descumpriu o seu dever de garantir o direito da Alemanha às imunidades, não só de jurisdição, como de execução. A Corte Nacional de Justiça ela entendeu que não havia uma exceção jus cogens, que não seria aplicada
a exceção territorial no caso de atos do exército, no atos, né, durante uma guerra, e entendeu que a Itália havia sim, né, violado os direitos da Alemanha. Então a gente chegou num ponto que a gente até achava que poderia haver uma nova evolução, né, uma nova exceção à imunidade do Estado, mas a Corte Nacional de Justiça colocou um freio, isso lá em 2012. A gente chegando mais perto, alguns outros tribunais, inclusive, né, o Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de julgar também um caso contra a Alemanha da época da Segunda Guerra, porque um submarino alemão ele atacou e matou a tripulação de um barco pesqueiro aqui no litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os familiares dessas pessoas que faleceram, né, pleitearam contra a Alemanha, perderam na primeira instância, porque os tribunais entenderam que a Alemanha deveria sim, né, a ser garantido o direito à sua imunidade de jurisdição, mas quando chegou no STF, numa decisão até surpreendente, a Alemanha ignorou esse precedente, o STF ignorou esse precedente do caso da Corte Nacional de Justiça, no caso Alemanha e Itália, e entendeu que quando havia graves violações de direito internacional praticados dentro do território, né, do Estado do foro, havia sim uma exceção à imunidade jurisdicional e que o país poderia ser julgado. Então agora a gente vai ver se lá na frente a Alemanha será condenada e se o Estado brasileiro, né, se os tribunais brasileiros vão entender que há uma imunidade, a imunidade de execução da Alemanha com relação aos seus bens ou se eles vão afastar essa imunidade. Mais recentemente, a gente fala muito das imunidades, principalmente imunidade de execução, em razão da guerra na Ucrânia. Porque assim que começou a guerra, em 2022, a União Europeia, os países membros da União Europeia, eles aprovaram o bloqueio de bens dos bancos centrais, do Banco Central da Rússia, que estão principalmente na Bélgica, França, Luxemburgo. Eles bloquearam esses bens como uma forma de garantir, né, quando a Rússia for, quando a guerra acabar, ou quando tiver para acabar, e quando a Rússia for condenada a ressarcir a Ucrânia, reconstruir a Ucrânia, já teria bens russos para fazer jus a essas medidas de reparação. E começou-se a discutir, olha, a Rússia ela tem direito à imunidade de execução com relação aos bens do seu Banco Central, ou haveria uma exceção aqui de que a Rússia não poderia se beneficiar de uma imunidade de execução com relação aos seus bens em razão dos atos, né, de atrocidades, dos atos de guerra contra a Ucrânia. E aqui começa a discussão com relação aos bens de embaixadas, de consulado, dos bancos centrais, que são bens que historicamente eles vêm sendo protegidos e há quase que uma imunidade de execução absoluta com relação a esses bens. Começa-se aos poucos a discutir se, e a Corte Nacional de Justiça ela tem a oportunidade, lá em 2012, nessa decisão, no caso Alemanha e Itália, de decidir que a Convenção da ONU sobre as imunidades jurisdicionais dos Estados e de seus bens, que foi aprovada em 2004, pós esse longo período que eu comentei de estudo pela Comissão de Direito Internacional da ONU, ela traz uma exceção com relação à imunidade de execução, que é quando os bens dos Estados eles estão sendo usados para um propósito que não seja um propósito não comercial, ou seja, quando aqueles bens do Estado eles estejam sendo usados para um propósito comercial, e a Corte Nacional de Justiça, quando vai analisar o caso e vai analisar se a Vila Vigoni ela está sendo usada para um propósito comercial ou para um propósito, né, de exercício soberano, ela entende que é um propósito de exercício soberano porque
tem um instituto alemão que o que ele busca não é uma empresa, não é ter lucro, ele busca um intercâmbio cultural entre Itália e Alemanha. Então, a Corte Nacional de Justiça ela entende que, nesse caso, o bem da Alemanha situado na Itália, ele está protegido e ela entende que faz parte do direito internacional costumeiro, né, de um costume internacional, essa exceção. Então, ela abre o caminho para que haja essa exceção à imunidade de execução. Então, se a gente entender que os bens do Banco Central da Rússia eles estão sendo usados para propósitos comerciais, propósitos de lucro, propósitos de receber dividendo, propósito e é o que eu acho que deve ser um entendimento mesmo, existem os bens utilizados por embaixadas, pelo Banco Central, que eles têm um propósito comercial, um propósito soberano, claro. Então, o dinheiro que está ali na conta da embaixada para pagar o dia a dia dos aluguéis, da manutenção da embaixada, ele tem um propósito soberano, porque ele está buscando permitir o exercício das relações internacionais entre os estados, a manutenção da embaixada e tudo mais. Mas a gente não pode entender como imunidade absoluta que todos os bens, independentemente para que eles estejam sendo usados, se eles estão numa conta da embaixada, numa conta do consulado, ou se eles são bens mantidos pelo Banco Central, e os bancos centrais eles mantêm bens em outros países, a gente vê uma corrida ao ouro, né, no investimento de ouro, uma queda do dólar, muito em razão disso, que países que, né, não têm uma relação muito boa com os Estados Unidos, eles estão entendendo que se eu ficar investindo só nos Estados Unidos como uma forma, né, de manter minhas reservas internacionais em dólar, em valores mobiliários americanos, eu estou sujeito a um bloqueio, porque os Estados Unidos também bloqueou bens da Rússia, o Canadá bloqueou bens da Rússia, o Japão bloqueou bens da Rússia, então China, Índia, Rússia, muitos países agora eles estão investindo em ouro, trazendo ouros para os seus próprios países, porque é uma forma de você se proteger, porque está tendo esse momento de evolução. Eu acho que né, falando aqui sobre o futuro da imunidade de execução, eu acho que é esse mesmo, é esse de entendermos os bens que estejam sendo usados para um propósito comercial, que é um propósito de lucro, um propósito de recebimento de dividendos, propósito de aumentar o rendimento do Estado sobre aqueles bens, eles sim poderiam ser penhorados da mesma forma que o bem de um particular ele pode ser penhorado. Então, há uma corrida dos estados para proteger os seus bens para não acontecer o que aconteceu com os bens do Banco Central russo. Então, nesse lado, a gente tem essa guerra da Ucrânia como uma forma de pressionar a evolução, né, das imunidades, de uma exceção à imunidade de execução do Estado nesse caso. E, por outro lado, eu trago aqui as novas tecnologias como uma forma de pressionar a cristalização da exceção territorial do Estado, que é essa que eu falei quando o Estado ele pratica um ato, causa um dano e o autor do ato ele está, né, no Estado estrangeiro. E aqui, com as novas tecnologias, com drones, com ataques cibernéticos, o que eu proponho, até publiquei um artigo sobre isso numa revista polonesa, que seja entendido como aquele autor que está controlando o drone, ele seja entendido como estando, né, no território do Estado estrangeiro. Por quê? Porque o drone ele é uma forma de um veículo semi-autônomo que ele tem uma cabeça controlando aquilo, ele tem um ser humano controlando aquele drone, à distância, então que não seria um caso de dano transfronteiriço como o envio de um míssil para outro país. Não, o drone ele está indo lá como se fosse uma pessoa que antes, né, nos conflitos armados, precisava ir o soldado armado, hoje em dia você tem um drone já munido, né, com
com uma arma que consegue atacar pessoas, e a gente vê no conflito agora Israel e Estados Unidos contra o Irã, contra o Líbano, a gente vê muito o uso de drone de um lado e de outro, que é também uma evolução, falando sobre o futuro da imunidade jurisdicional, de jurisdição do Estado. Eu entendo que essas novas tecnologias elas devam cristalizar uma exceção à imunidade de jurisdição, que é a exceção territorial, e deve ser entendido também quando há um ataque cibernético é, que é pago, que é feito por um funcionário do Estado ou que é feito por um particular, mas a mando de um Estado. Então a gente tem essas novas tecnologias como uma forma de pressionar pela cristalização dessa imunidade. Então eu acho que, falando do futuro das imunidades jurisdicionais, são os dois caminhos que eu vejo. Um, para a imunidade de jurisdição, e pensando aqui que não adianta o Estado ser condenado nos tribunais do Estado se não tem como o particular atingir bens daquele Estado para garantir, né, a satisfação do seu direito, garantir o cumprimento da ordem judicial, da decisão judicial. É, Se ele não puder atingir os bens do Estado, ele pode ter uma sentença na mão que, né, não vai servir para nada. Então, os bens do Estado estrangeiro, a gente tem que se afastar dessa imunidade de execução absoluta, e eu acho que o caminho é exatamente esse que a Corte Nacional de Justiça abriu no caso de bens usados para propósitos comerciais, né? E aí fundos de investimento, né, que são controlados pelo Banco Central, é, esses fundos soberanos, né, que investem, que alguns países, né, como os Emirados Árabes, têm, que investem inclusive em fundos, em clubes de futebol. Isso aqui é uma atividade que não é uma atividade soberana, né, é uma atividade privada, uma atividade que pode ser, né, feita com um particular, da mesma forma que empresas, né, são donas, particulares são donos de clubes de futebol. Então, eu vejo essa necessidade e o futuro indo num caminho de uma evolução das imunidades jurisdicionais, uma evolução da forma como os tribunais, os órgãos do Estado veem essas imunidades jurisdicionais, e uma relativização ainda maior, tanto na imunidade de jurisdição, mais em razão a essa imunidade dessa exceção territorial, quanto na imunidade de execução com relação a esses bens usados para finalidades comerciais. Então, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer mais uma vez o convite pelo Iberojur, agradecer a professora Renata, que está aqui como presidente de mesa, professora Vincenza, pela ótima palestra, e é um prazer compartilhar essa manhã de sábado aqui com vocês. Muito obrigada, doutor Lucas. Tema relevantíssimo, ainda mais num contexto mundial de conflitos armados que nós não gostaríamos de estar, mas estamos enfrentando. E apesar de estar acontecendo em pontos específicos do mundo, ele tem reflexo em todos os países, né? Eu aqui no Brasil, quem está na Europa, quem está em outros países de região fisicamente mais próximos do conflito, e infelizmente para os afetados que moram nessas regiões e acabam sujeitos a todas essas decisões. Meus parabéns pela sua palestra. E com isso, nós encerramos a primeira mesa de palestras plenárias do 8º Seminário Internacional sobre o Futuro do Direito, 8º SINDA, e agradeço a presença de todos. Muito obrigada, bom dia a todos.